Boa noite! Boa noite! Como vai você? Cada vez Cada melhor. vez melhor. E que dia é hoje? É o Primeiro dia da minha nova vida. Esse é o cumprimento de todas as reuniões, de todos os encontros do amor exigente. Mas é preciso sentir com sinceridade que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor. E assim, trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira-aí. O Amor Exigente é um programa de ação de auto e mútuo cuidado, que tem como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental e o investimento na prevenção e na qualidade de vida. Aprendemos com este programa que não temos o poder de modificarmos a ninguém, mas que o poder superior nos deu um grande poder, o de mudarmos a nós mesmos. Afinal, nada muda se nós não mudarmos. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com os seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que os seus problemas não acabem com você. A Domingueira-E não é uma reunião semanal de partilha, é um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da FEAI, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Rosinha. Alegria estar com vocês aqui novamente para mais uma Domingueira-aí. Eu fico aqui pensando, né? E toda vez vem na minha cabeça isso, né? Como a gente poder estar perto, a gente poder trocar experiência é importante para o nosso crescimento pessoal. E a pandemia deu essa oportunidade para a gente, a federação também deu essa oportunidade quando abraçou a Domingueira-aí. Então, venho eu falar da captação de recursos. As meninas vão colocar lá no chat o Pix da Federação do Amor Exigente, que é a forma da gente contribuir com o valor que a gente puder, com o valor que a gente quiser, para que a nossa federação continue forte, continue atuante e continue recebendo mais e mais e mais pessoas. O programa do Amor Exigente ele é muito lindo, né? Muito completo, porque ele vai desde os pequenininhos até a maioridade, como diz a nossa Dona Mara. Aliás, a Dona Mara diz que quem começa Amor Exigente quando está com o neném na barriga ainda, é perfeito, né? Então, é um programa que a gente precisa mesmo fazer com que ele cresça, com que outras pessoas conheçam, porque é um divisor de águas, né? Cada um de nós que está no Amor Exigente, se parar para pensar, vai conseguir dizer assim, como eu era antes e depois que eu conheci o Amor Exigente. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter mais uma domingueira muito especial, mas antes disso eu vou pedir para a Cacilda Fanelli, nossa amiga lá do Paraná, que vai fazer a espiritualidade. E depois a Cacilda vai apresentar a nossa palestrante, tá bom? Boa domingueira para nós. Olá, boa noite. Meu nome é Cacilda, como a Rosa já disse, e eu escolhi esta espiritualidade justamente porque nós estamos nas vésperas do Congresso de Amor Exigente, que vai começar na quinta-feira próxima, e nós estamos numa ansiedade e querendo que chegue logo, e esse espírito de congraçamento está contaminando todos nós. Por isso eu escolhi esta espiritualidade, pensando em todas as pessoas que participam deste maravilhoso programa que é o Amor Exigente. Diz assim, benditos sejam. Pode passar, Lu. Benditos sejam
os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves, para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz, para não assustar nossa alma. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito e nos aceitam inteiros com todos os erros e imperfeições. Benditos sejam os que podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que nos chegam como anjo, como flor ou passarinho, que dão asas aos nossos sonhos e, tendo liberdade de ir, escolhem ficar e ser ninho. Benditos sejam os amigos, os inúmeros amigos de amor exigente que nós temos conquistado ao participarmos desse programa. Muito obrigada pela oportunidade de fazer essa espiritualidade, e eu quero, então, apresentar a Lucineide, cuja mãe é um desses anjos que permeou minha vida. Ela não está mais aqui entre nós, mas ela é como se fosse uma irmã para mim. A Lucineide, eu vou falar só um pouquinho dela, porque ao ouvirmos a fala da Lucineide, todos vamos entender quem é essa menina. Eu falo essa menina porque ela foi minha aluna. Nós trabalhamos juntas depois na universidade. Ela é formada em pedagogia e psicologia. Recentemente, ela terminou psicologia. E ela tem vasta experiência no trato com o ser humano. Eu me lembro muito bem da Lucineide quando ela fazia um trabalho sobre a terapia do abraço. Né, Lucineide? Seja bem-vinda, Lucineide, a este programa que funciona e dá certo. Fica à vontade. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão participando. Eu me sinto muito honrada por esse convite. Quero agradecer ao pessoal do Amor Exigente. E foi exatamente por conta do que foi falado agora há pouco, né? Do Amor Exigente ser um divisor de águas. Eu posso afirmar aqui no início da minha fala que também é o terror daqueles que vão receber os limites do rigor e as benesses do amor. Depois eu conto por quê. Uhum. O tema de hoje, então, é sobre a dependência química. Já posso iniciar? Pode. É isso? Ok. Que eu já fui dar boa noite e já comecei a falar. Eu vou tentar passar aqui o slide, Lu. Se eu não conseguir, você me ajuda aí, por favor, tá? Então, vamos lá. Veja se está aparecendo para todos. Sim. Ok? Então, Tá. o tema é dependência química, não é contagiosa, mas contagiante. E eu quero compartilhar com vocês este Era uma Vez. Era uma vez uma chance à vida. Esta é uma história das muitas possibilidades do amor. Uma história em que os personagens e a protagonista precisaram ajustar rapidamente os ponteiros para não perderem a hora exata da vida. Uma história que pode estar acontecendo em muitas casas neste momento, que começa com uma criança com, entre aspas, uma personalidade muito forte, determinação e cheia de vontades. Era uma vez uma chance à vida. Por causa dessas muitas vontades, persistência, determinação e curiosidade, na adolescência, esta menininha, que pode ser um menininho, que pode ser um cônjuge, que pode ser, né, qualquer pessoa, qualquer familiar, envolve-se inevitavelmente com uma situação muito perigosa. E graças às suas muitas vontades, persistência, determinação e curiosidade, arriscou-se a sair dela, o que para muitos torna-se um caminho sem volta, o abuso das substâncias psicoativas. Eu quero contar para vocês, e talvez
Aqui eu não trago algumas informações muito novas para quem já está há muito tempo no amor exigente, apenas um retomar algumas reflexões, mas pode ajudar aqueles que estão chegando agora a refletir sobre esse caminho da dependência química. E esse começo da nossa experiência foi um começo muito comum a muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo. A nossa Elizabeth, eu posso te interromper um pouquinho? Claro. A gente tem pessoas também de outros países. O pessoal do Ok. Uruguai está pedindo se você puder falar um pouquinho mais devagar, despacito, para eles Combinado. poderem entender também, tá bom? Combinado. Obrigada, desculpa a Faço isso. interrupção. Faço isso. Eu que engatei uma quinta aqui, já fui já fui acelerando, mas eu vou falar um pouco mais devagar. Eu estou compartilhando que esse começo muito comum a muitas famílias trouxe para nossa casa a experiência com uma das doenças da adicção, que é a dependência química. Uma das doenças. Esta cultura, né, não só do Brasil, mas de vários países, do álcool e da droga, que passa muitas vezes despercebidas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Veja, eu me acostumei, por exemplo, na minha infância, em ter no mesmo carrinho de compras do arroz, feijão, macarrão, o óleo, o engradado de bebida alcoólica. Então, é uma cultura que no dia a dia passa despercebido. As bebidas também que são utilizadas em quaisquer festas, seja no aniversário de um ano das crianças, seja no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, onde geralmente a família se reúne, passa no dia a dia como alguma coisa muito comum e muito normal. E aí aquelas frases que nós ouvimos, né? Deixa a criança provar um pouquinho, deixa experimentar. Ai, uma desculpa como eu vou usar hoje, né? Ou eu vou beber um pouco para relaxar, porque tive uma semana tensa, tive problemas no trabalho, estou com problemas em casa, problemas financeiros, e eu preciso disso para relaxar. Às vezes a gente ouve também aquela frase, né? Só uma cervejinha no diminutivo, como se não fosse provocar a alteração do cérebro. Ou a frase que eu mais ouvi em todos esses 11 anos em que nós estamos num tratamento de recuperação da dependência química, usa só maconha. Então, como se isso não fosse importante, como se isso fosse trazido para o campo da normalidade. Então, esse foi um começo muito comum às muitas famílias que estão aqui ouvindo, e talvez você se identifique com algumas dessas passagens aí. Eu quero trazer uma reflexão também que quando os filhos são pequenos, e aí é uma reflexão que eu faço com os pais das crianças que eu atendo, existe uma inversão aí de tempo. Quando os filhos são pequenos, os pais estão trabalhando muito, né, para o crescimento e desenvolvimento deles. Depois eles crescem, esse trabalho até diminui um pouco, e deveria ser o inverso. E eu fui aquela mãe, como muitas mães que estão aqui, muito ocupada com a provisão e não tão preocupada com a maternidade. Eu não quero aqui trazer questões polêmicas, ou pelo menos que tragam culpas, né? Mas é uma situação e é uma realidade, é um fato que precisa ser analisado, né? Qual é a nossa implicação, a nossa preocupação com a maternidade? E o que eu quero trazer também de reflexão é qual é o modelo que nós tivemos dessa maternidade anterior, né? A Cacilda, que é uma pessoa que me conhece há muito tempo, sabe que a nossa família e as mulheres se envolvem com muito trabalho, e isso trouxe consequências. É só para a gente pensar um pouquinho juntos. No nosso caso, né, um pai ausente do desenvolvimento da filha, uma ausência geográfica e emocional, pode ser que algumas pessoas estejam vivendo isso também, esta realidade. E aí nós nos deparamos com a verdade, nos deparamos com a realidade. Quando descobrimos que aquela menininha loira, tão determinada, tão cheia de vontades, entre aspas, com a personalidade muito forte, estava mexendo com drogas,
nós partimos para várias reações, o que pode ser comum aí para algumas famílias ao ouvir o que eu vou dizer aqui. Muita culpa, muita culpa, muita culpa no início. Brigar com a adolescente todos os dias, por vários motivos. Falar com os amigos, com os pais dos amigos, ficar totalmente reativo à situação, rastrear toda a rede social, e-mail, celular, buscando, né, porquê, motivo, causas, buscando comprovar se aquilo mesmo estava acontecendo. E uma reação muito comum é uma fase, vai passar. Então, a gente se apega a esta falácia, eu digo isso com muita propriedade, e que pode ser que não passe, porque de 20% a 30%, e aí o pessoal do Amor Exigente depois pode me ajudar se essa estimativa estiver atualizada com novos dados, vai se transformar numa doença. Né? O uso, o abuso da substância pode levar à doença da dependência química. E a gente, neste momento, vai relevando esta importância e acreditando que é uma fase de curiosidade que vai passar. E a gente sai julgando e condenando todo mundo que está envolvido, entra com proibições e castigos muitas vezes inadequados e a vontade até de bater nos traficantes. Conclusão, nós ficamos muito perdidos por um longo tempo. Na nossa experiência, nós tivemos questionamentos como, por exemplo, a sua filha está usando substâncias psicoativas porque ela tem companhias muito inadequadas. E aí eu respondi assim, talvez ela também seja inadequada para outras pessoas. Por que só o filho do outro vai levar essa responsabilidade? E aí a relação de confiança fica totalmente abalada, você passa a desconfiar de todos os amigos, surgem as dificuldades de aprendizagem, porque que cérebro alterado consegue acompanhar uma grade curricular, consegue fazer as atividades da escola, consegue realizar aquilo que o cérebro em abstinência ou cérebro sóbrio consegue fazer muito bem. Daí vem a questão da falta de limites, vem uma inabilidade, um despreparo da família e da escola para lidar com essa situação. Então, nós passamos por isso e eu quero compartilhar com as famílias que estão aqui, com as pessoas que estão aqui, para que a gente busque essa habilidade. Esta inabilidade nos faz ficar numa areia movediça, só afundando. E aí você vai para a escola em busca de um socorro, de uma ajuda, e eu me lembro que eu ouvi, né, há 10 anos atrás, mais ou menos, de uma coordenadora despreparada da escola, que ela disse assim, então se a sua filha está usando álcool e está mexendo com drogas, é porque a senhora a abandonou, né, foi trabalhar e a abandonou. Não deixa de ser uma verdade. Porém, não é a única verdade, é a soma de vários fatores, né? A questão do dinheiro fácil para o adolescente, como é que ele consegue, né, acesso à mesada ou a dinheiro que chega muito fácil nas mãos dele. E aí podem até partir para traficar pequenas doses para ganhar altas quantias. Uma coisa que eu quero trazer para a nossa reflexão, muito importante, são os preconceitos com relação à doença da dependência química, que é uma das doenças da adicção. Eu trago sempre esse exemplo, né, nos grupos que eu participo, compartilhando um pouco da minha experiência, que em 2004 nós fomos acometidos, o meu filho foi acometido da leucemia, em 2004. Em 2012, nós começamos o tratamento com a nossa filha. A doença da leucemia, você dizer que está com um filho com leucemia, você recebe consolo, você recebe apoio, você recebe amor, você recebe Pix. Nossa, essa doença é muito cara para tratar, nós vamos te ajudar. Na época não tinha Pix, mas você recebe depósitos na sua conta. Com relação à dependência química, você recebe algumas pedradas. Algumas pedradas, né? É culpa de quem? Né? Que inadequação é essa? Que situação que se chegou nessa falta de controle? Então, o entendimento do conhecimento, né? Que a dependência química é uma doença mental,
e tem tratamento, vai nos ajudar a lidar com esta realidade de uma forma muito mais clara. Nós temos que entender que, assim como nós dependemos da água para sobreviver, o dependente químico depende da alteração do cérebro. Ele desenvolve uma dependência, esse desejo irresistível de usar drogas. As células neuronais pedem a droga, depois que conhecem o poder da liberação das endorfinas, serotoninas, dopaminas, que elas provocam. Então, eu me lembro da explicação, de uma das explicações que nós ouvimos na clínica que a internamos, que até essa altura é tudo que o cérebro consegue liberar de endorfina, serotonina, noradrenalina, dopamina. Com a alteração do cérebro, passa para essa altura. E aí, quem é que vai querer viver com essa liberação aqui? Você já conheceu esse tipo de liberação, né? É uma vidinha muito mais ou menos essa altura aqui. Nós precisamos entender isso, para que a gente possa tomar as providências adequadas nessa situação, que começa de uma experimentação e pode levar à dependência. Então, uso experimental, casual, habitual, uso recreativo, eu peço que me perdoe, mas eu tenho eu tenho antipatia, não tenho empatia com essa palavra uso recreativo, até chegar no abuso de drogas. E a dependência tem essa característica, né, da perda total do controle do uso de químicos. Enquanto a gente não chega a essa compreensão de que é uma doença sutil, de difícil detecção, porque envolve o comportamento do outro, incurável, progressiva, incapacitante e fatal, talvez a gente demore para tomar as providências e trazer os cuidados necessários para aqueles que estão passando por essa situação. Então, eu creio que quando eu trago esse tema, dependência química, ela não é contagiosa, não passa de pessoa para pessoa, mas ela contagia todo o ambiente no qual tem um ou mais dependentes químicos. É importante trazer essa compreensão. Alguém adoeceu e com a mesma urgência que eu saí de uma cidade aqui do interior do Paraná e me mudei para a capital em 2004, quando veio o diagnóstico, o seu filho tem leucemia mieloide aguda e não tem tratamento aqui na nossa cidade, também é urgente quando nós temos uma pessoa que desenvolveu a doença da dependência química e precisa de cuidados específicos. Então, essa reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, por causa destas fases que a família vai passando, né? Eu peguei ali um pouco do modelo da Elizabeth Kübler-Ross, né, que a gente nega, isso vai passar, isso é só uma fase, está experimentando aí na adolescência, depois fica com muita raiva, né, fica revoltado, ressentido, aí passa para a fase da negociação, né? Talvez não seja tanto, né? Olha, veja o filho de fulano como está pior. E aí, quando você entra em contato com a realidade e você fica com aquele sentimento de tristeza, não, isso é verdade, está acontecendo na minha casa, eu preciso tomar uma providência, a gente aceita e enfrenta a situação. Eu não sei, né, onde cada pessoa que aqui está, em qual fase que está tentando lidar com essa situação, mas eu quero dizer para vocês que existe tratamento e que é preciso buscar cuidados para aqueles que estão imersos na doença da adicção, numa delas que é a dependência química. E a família, por sua vez, né, a Romina trabalha isso tão espetacularmente, né, desenvolve a codependência, que é essa obsessão por controlar a vida do adicto. É uma doença mental também, que considerada tão triste como a própria dependência química, e a diferença do dependente para o codependente, quando eu aprendi isso, foi libertador para mim, é que o codependente só não usa substância, mas ele tem os mesmos comportamentos do dependente químico. Eu quero trazer essa reflexão, talvez seja novidade para alguns, mas não seja para muitos que estão aqui, mas que o entendimento de que eu estava tão adoecida
quanto a minha filha que desenvolveu a doença foi libertador e foi muito importante para o processo. Porque nós vamos também manipulando, também coagindo, também usando jeitos e formas inadequadas de interagir com o dependente químico que não ajuda em nada. Não ajuda em nada. A codependência, né, eu li nesse período de estudos também desse processo de tratamento e de recuperação, ao pé da letra quer dizer colaboração à dependência, mesmo que seja de uma forma inconsciente. Nós não fazemos isso, às vezes, de forma declarada, né? Ajudar o dependente químico. Nós fazemos de uma forma inconsciente, sem perceber que estamos permitindo que a dependência se prolongue, se aprofunde, que esse abismo continue sendo cavado, né? Que esse buraco aí, esse poço continue sendo cavado. Então, os codependentes podem negar a existência de um problema real com seus entes queridos, mesmo em face às muitas evidências, mesmo em face a tudo escancarado, né, na sua frente. As pessoas alertavam, as pessoas falavam, a gente via, né, aquela jovem, aquela adolescente tão linda chegar em casa alterada e chegar de uma forma totalmente agressiva, porque quem está sóbrio está vendo o que está acontecendo, né? Mas muitas vezes, porque na família tem esse hábito, essa cultura do álcool, os outros 9 têm o controle, bebe um pouquinho, depois para. O dependente químico não, ele não tem esse controle. E muitas vezes nós não entendemos e não percebemos a gravidade da situação em que eles estão vivendo. E aí, quando chegou o diagnóstico, né, sua filha desenvolveu uma dependência química, foi um choque, tanto quanto saber, né, quando o meu filho desenvolveu a leucemia. Nós devemos ouvir o diagnóstico, mas nós temos que crer no que o amor exigente chama, né, de poder superior. Existe um prognóstico sobre isso, e eu me apeguei profundamente com esse poder superior para me ajudar a entender e principalmente a agir como adulto, como mulher madura e como uma pessoa que ia precisar estar mais equilibrada, mais fortalecida para ajudar aquele que naquele momento estava requerendo ajuda, né? A vontade era de jogar a filha pela janela do 3º andar, né? A gente, neste momento, o amor se esfria por causa das mentiras, por causa da manipulação, por causa da forma como eles agressivamente se defendem para proteger a doença. Ouçam isso com muito carinho. O dependente químico, ele reage para proteger a doença. Esta é a forma como eles continuam usando e continuam, a maioria, né? Eu estou aqui fazendo uma generalização, pode não ser em todos os casos, mas muitos deles vão proteger a doença, e isso mostra o grau de adoecimento com relação ao uso da substância psicoativa. E aí eu recebi esse conselho, né? Olhe com os olhos do Criador para sua filha. E aí ficou um pouco mais fácil para poder ajudá-la, porque o dependente químico suga a família de canudinho. Esse funcionamento cerebral, que é por hora agitado, por hora depressivo, em alguns momentos quer porque quer atravessar o Oceano Atlântico, depois outros momentos, dali 2 meses tem outro hiperfoco, e aí te coloca maluca naquele hiperfoco, né? Esse fígado que foi alterado para sempre, e é diferente do fígado do não dependente químico. A criatividade para nos passar a perna e combinados e dizer que vai fazer e não vai fazer, a emoção, a flor da pele, todo esse tempo, tudo foi alterado neste organismo. E quando a gente entende isso, a gente se afasta um pouco de todo desse imbróglio, dessa situação, e consegue buscar caminhos de ajuda. E o amor exigente é um dos caminhos, né, de muita propriedade para nos ajudar.
Porque antes, né, todas as tentativas foram frustradas. A gente tenta negociar, blasfemar, a gente tenta impedir que eles usem, a gente passa pelo momento de ignorar, não vou dar bola, daqui a pouco para, a pessoa, e muitas pessoas usam essa frase, né? Quando ela quiser, ela sai, o próprio dependente químico, se eu quiser, eu saio dessa situação. Nós usamos de chantagem, de agressão, algumas vezes, verbal e algumas vezes fisicamente. Nós tivemos uma situação em que tivemos que conter fisicamente para que não saísse de casa naquele horário, muito de madrugada, e a gente vai tentando buscar caminhos de ajuda, e longos e demorados e inúteis sermões. Então, talvez você esteja, né, se identificando aí com algumas desses caminhos que nós tentamos e nos frustramos no meio do caminho. E aí, a gente pede, né, um socorro para o poder superior, me dê estratégias. Uma das frases mais importantes que eu ouvi nesse processo de tratamento e recuperação da dependência química foi: você não pode negar tratamento para quem precisa. E aí eu me lembrei de quando meu filho adoeceu e que eu precisei mudar de cidade, mudar de trabalho, mudar de rotina, a minha vida mudou completamente, né, nos últimos 18 anos, que foi quando nós tivemos o diagnóstico, 19 anos, e naquele momento, naquela ocasião, eu não tive dúvidas. Bom, precisa fazer 3 ciclos de quimioterapia, você vê o seu filho, o ser humano, né, naquela situação tão frágil, mas aquilo é preciso. Para o tratamento da dependência química, eu apliquei a mesma regra. Vai precisar passar por este caminho, então, se a clínica mandar eu tomar, me desculpe a expressão, xixi, eu vou tomar xixi, porque eles não estão envolvidos emocionalmente com a situação, eles estão como profissionais olhando de fora como essa família funciona ou disfunciona, porque estava realmente muito disfuncional, e eles podem me dar caminhos por onde eu posso passar. E nesse momento entra a questão da humildade, né, entra a questão de aceitar, né, que é preciso recuar um pouco para avançar, entra um olhar que observa. Eu sempre gostei muito de escrever, então eu tenho todos os cadernos com esta experiência e de todos os sentimentos que foram suscitados em cada momento que nós passamos por essa experiência, né? E aí, busca de informações, muita oração, busca de rede de apoio, busca de pessoas que já passaram por isso e já venceram. Isso é muito importante, até que chegou no processo da internação. E é um processo difícil. Alguém tem que parar esse círculo vicioso do dependente químico. Quem é que pode parar? Geralmente quem está sóbrio. É geralmente quem está podendo frear este processo que começou e que entrou num furacão, vai precisar entrar lá no meio do furacão e dar a mão e ajudar a sair. Eu ouvi não de uma, mas de muitas pessoas. Mas será que esse era o caminho, essa internação involuntária? Será que não tinha outro jeito? Eu quero dizer para vocês, né? Quero compartilhar com vocês que, lembra que eu falei há pouco, que a proteção da doença faz com que a gente vá esticando esse elástico, e quanto mais longe for esse elástico, quando ele for solto, ele vem na nossa cara, principalmente, né? Precisa ser interrompido esse ciclo. E muitas vezes, ao olhar, né, para o dependente químico fora de casa, funcionando, trabalhando, desenvolvendo os seus papéis sociais de uma forma, entre aspas, mais ou menos aceitável, ou de uma forma em que a sociedade não percebe os bastidores, não é a mesma coisa de que nós que estamos dentro daquela realidade e vendo no dia a dia aquela vida sendo destruída.
Então, é muito importante esse olhar, esse buscar de estratégias, essa intervenção. Cada caso é um caso, mas eu posso dizer para vocês que foram 2 intervenções muito pontuais, muito precisas, e que nós estamos colhendo bons resultados por conta dessa intervenção. De não ficarmos só olhando, né, aquela vida se destruindo e não tomarmos a providência que nos cabe. E a família também vai precisar entrar em tratamento. Eu sei que muitas vezes a família, ali no meu segundo item eu coloquei, né? A família coloca o paciente na clínica interna e alguns abandonam. Eu ouvi da psicóloga de uma das clínicas que nós utilizamos, que muitas vezes a família bloqueia no WhatsApp, não quer saber, está com tanta raiva daquela pessoa, de tudo que ela fez, de todo o prejuízo que ela causou, e não é essa realidade que vai trazer mais eficácia no tratamento. Porque a doença da dependência química, né, um dos modelos, né, uma das formas da doença da adicção, ela vai distorcer o caráter do dependente químico e também vai adoecer todos que estão à sua volta. Então, nós participamos de todas as reuniões, todas as propostas da clínica, nós acompanhamos muito de perto o processo de recuperação, no meu caderninho, com perguntas, com dúvidas, com o que podia, com o que não podia. Quando retornar para casa não pode ter bolsa em cima da mesa ou num lugar muito facilitado por um tempo, e era isso que nós fazíamos. Não pode ter chave na porta por enquanto, não tinha chave na porta, tem que acompanhar no grupo de abstinência, tem que levar na academia, tem que levar na faculdade. Na época ela cursava o ensino médio, nós íamos para a biblioteca, né, eu ia com ela para a biblioteca, ela pegava o material da sala e ia estudando ali, e eu do lado fazendo o meu trabalho, tinha algumas coisas, né, eu estava na época escrevendo alguns livros, e ela ficava ali do lado, eu ia acompanhando até que ela pudesse ter modificado os canais neurais do cérebro, as sinapses do cérebro, para que ela sentisse confiança de estar sozinha. Então, acompanhar bem de perto esse processo. Eu sei que muitas pessoas podem estar pensando agora, como? Como fazer isso? Pela 3ª vez, eu deixei empregos de salários muito altos para acompanhar de perto os meus filhos em recuperação, tanto da leucemia quanto da dependência química. A vida deles é muito mais importante do que qualquer outra situação fora da minha casa. Na minha concepção, a minha família é muito mais importante do que qualquer outra satisfação que um trabalho, que uma realização, que qualquer coisa fora possa me dar. Então, essa é uma situação particular, individual, mas que eu posso dizer para vocês que trouxe resultados muito bons no processo de recuperação da adicção e também, né, do que eu pude fazer e foi possível quando internei o meu filho. E participar do processo significava, eu quero dizer que é uma experiência pessoal, estou compartilhando, pode ser que dê certo na sua casa, na sua família, pode ser que não dê, mas eu ia todos os dias na clínica, quando nós morávamos perto da clínica, e deixava um bilhetinho lá na secretaria, na recepção da clínica. E eu dizia, mesmo que vocês não vão entregar, ou não possam entregar, por causa desse momento do tratamento dela, eu quero deixar, vai ficar aqui. Posso entregar no final, quando ela sair, em outro momento, não tem problema. E é interessante que depois da saída dela, num aniversário de 18 anos, a dona da clínica estava conosco celebrando, né, essa recuperação, e ela disse, olha, você ia todos os dias lá na clínica, os 55 dias, entregar um bilhetinho, uma mensagem, né, eu te amo, minha filha, você adoeceu, nós também, nós vamos passar por isso e vamos vencer. E a gente dizia que não ia entregar, mas nós entregamos todos, porque aquilo foi muito pontual para o processo dela, foi muito importante. A dependência química não é contagiosa, o tema dessa reflexão, dessa fala, dessa conversa entre nós.
e ela vai contagiando, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Era um dado que eu tinha há um tempo, eu não sei se continua com essa mesma proporção, mas vai afetando aproximadamente 20 pessoas do seu convívio, seja por preocupação, seja por culpa, seja por medo, seja por vergonha, seja por qualquer uma dessas questões. Toda a rede está sendo balançada, está sendo mexida com essa doença que é de cunho comportamental, o que nos dificulta muito tomar decisões. Nessa roleta russa, o dependente químico não pode testar se eles são dependentes ou não. Então, beber por um tempo, usar algum tipo de droga, alterar o seu cérebro, pode ser que para alguns não levem a doença da dependência química. Alguns vão usar, vão abusar por um tempo e podem sair facilmente dessa situação. Outros, somente com uma intervenção muito precisa e uma ajuda muito cuidadosa, que vai ser possível sair dessa condição. Sair, entre aspas, porque eu ouvi do médico, do psiquiatra que nos atendeu. Eu disse, eu já tratei o meu filho de leucemia, agora eu vou usar um pouco daquele modelo aqui neste modelo de doença. E ele disse com uma diferença, aquele tem cura, esta não. Esta você vai precisar de empenhar um pouquinho mais do seu esforço, do seu trabalho, da sua ajuda, do seu cuidado, porque né, podem acontecer ciclos diferentes aí no processo de tratamento. Bom, esse cérebro foi alterado para sempre. Né? Mudanças físicas, emocionais e comportamentais, substâncias psicoativas alteram o pensamento, danifica a mente, danifica o corpo, afeta o comportamento e os relacionamentos. Foi alterado para sempre. E esse vício que traz essa satisfação da paz temporária é o que nos talvez atrapalhe de tomar uma providência. Né? Meu esposo costuma dizer, como é que eu vou mexer no prazer da pessoa? Né? Porque aquilo dá prazer para ela, como é que eu vou intervir, como é que eu vou tocar nisso, né? Nessa coisa tão, entre aspas, bem entre aspas, tão sagrado, que é o prazer, que é a paz que a pessoa sente. Por isso que nos confunde tanto. Né? E esse tratamento requer que a família não venha tapando os buracos que o dependente químico vai deixando. Vai pagando contas, vai disfarçando o que não está vendo, vai protegendo, vai mimando, vai ficando com pena, com dó, vai talvez minimizando né, as consequências dos atos no uso da substância psicoativa. Nós temos que tentar não entrar na doença das pessoas que precisam e dependem da alteração do cérebro para viver. Então, à medida que ele vai se recuperando, é importante que a gente deixe que assume o controle da sua vida. E é isso que a gente vai caminhando, cada passo para que o dependente químico vá assumindo o controle da sua vida depois de uma completa desintoxicação. Eu tenho a informação de que a cocaína, por exemplo, demora uns 2 anos para sair da corrente sanguínea. Então, você imagina, passa pelo cérebro e diz, vamos alterar de novo? Está na corrente sanguínea. Aí passa pelo cérebro, eu sei onde é que tem. Passa pelo cérebro, olha, tal fulano vai dar uma festa e lá, né, é possível a gente beber de graça. E passa pelo menos 2 anos, é preciso de estar limpo, né, em total abstinência, para que possa começar a caminhar de uma forma mais livre da parte física. E aí que eu digo que é muito complexa essa doença, a informação é tudo. Eu li há pouco tempo o livro do psicólogo Paulo Campos Dias, Um Elefante na Sala, Família e Dependência Química. Me ajudou muito as informações que ele trouxe, principalmente uma informação sobre o blackout. Então, há no cérebro dependente químico um apagar das informações do que aconteceu de quando ele estava no uso da substância. E aí, no outro dia, a família diz assim, mas você não se lembra do que aconteceu? Agora, você fica aí com essa cara de que não está lembrando de nada. Realmente, eles não se lembram. E aí, volta a usar, porque esse blackout não traz as informações necessárias do desastre, da tragédia, do que aconteceu
no dia ou nos dias anteriores, quando estava sob efeito da substância psicoativa. E aí nós lidamos nessa doença, no tratamento dessa doença, com sentimentos diversos, esse misto de sentimentos, vergonha, culpa, arrependimento, impotência, fracasso. Muitas vezes o dependente, né, químico diz: eu não tenho jeito mesmo, eu sou um sem vergonha, sou um sem vontade. Essa autopercepção, a crítica e o julgamento demoram a aparecer, é no processo de desintoxicação que vai aparecer, porque estão anestesiados com a substância psicoativa. Uma informação que me foi muito útil é que a primeira coisa que o álcool e a droga faz no cérebro é cortar o sistema límbico do cérebro, que nos diz isso é certo, isso é errado. Ele corta essa conexão, a autocrítica, e aí, para fazer tudo o que eles fazem, ou para acontecer tudo o que acontece, é um passo, porque ele não tem o seu sistema límbico conectado, ligado, para dizer para, que isso é totalmente errado. E aí acontecem as coisas que muitos de nós já sabemos, né? As violências físicas, verbais, a agressão, pequenos furtos, vão acontecendo coisas que nós nem imaginamos. E a família também, por sua vez, mistura-se com outros sentimentos parecidos e diferentes do dependente químico, né? A própria vergonha de você dizer que tem na família alguém que está dependente químico, ou que está se tratando, ou que está recuperando. Outro dia eu fui no NA e eu voltei. Eu quero compartilhar isso com vocês, né? E vai ficar nas redes, e eu quero compartilhar essa minha reflexão. Por que que a dependência química ela é exposta e a recuperação da dependência química é anônima? Eu voltei com essa indignação. Deixo aí, né, para que a gente possa pensar nisso, porque deveria também ter o mesmo grau de olha que importante, estou me recuperando, do que os escândalos de quando está no uso da substância psicoativa. Mas é uma reflexão pessoal. Então, traz o sentimento de raiva, de impotência, de incompetência, de medo, de desconfiança, de arrependimento, né, de mágoa, de culpa. E nós precisamos lidar com esses sentimentos rumo à recuperação. E quando nós temos um lugar para falar, né, aqui o Amor Exigente tem as salas de apoio, as salas de partilha, né, os dias de partilha, quando nós temos um lugar para falar, um lugar para ser escutado, um lugar para escutar a experiência do outro, porque eu me lembro, por exemplo, que numa partilha em que uma mãe disse: como que eu vou fazer a festa de Natal na minha casa, na praia, sem ter bebida? Eu olhei e disse: mas escuta, a vida do seu filho é menos importante do que uma garrafa de cerveja? Eu não consigo entender isso. Mas ele que, na expressão de hoje, diria, ele que lute, né? Ele que se controle. Nesse momento do tratamento não há o total controle. E aí nós precisamos ajudá-los. E aí nós somos muito, muito obedientes a todos os caminhos e todas as indicações que nos foram dadas. Não pode ter vinagre com álcool em casa, não vai ter nunca mais. Não pode ter bombom de licor, não vai ter nunca mais. Porque a vida da minha filha é muito mais importante do que todas essas perfumarias aí. Então, diminuir os conflitos para ajudar a melhorar a comunicação é uma luta árdua, e a gente vai, né, usando aquela expressão só por hoje, a gente está no processo de recuperação. Nesse processo, nós precisamos lidar com a verdade. Essa é uma moeda de troca das relações humanas, não só para a recuperação em dependência química. A sinceridade e a verdade, ela abre caminhos muito eficazes para as relações humanas, né? É importante que o dependente químico se proponha e se desligue do passado, dos ambientes, das pessoas e dos hábitos que o levava a usar. Compartilhar todos os pensamentos e sentimentos e vontades com a família é uma forma de se proteger. Por exemplo, minha filha foi trabalhar outro dia e tinha 2 pessoas passando maconha do carro para
a moto, da moto para o carro, aquilo já conectou no cérebro dela, trouxe lembranças, ela desviou o caminho e ela chegou em casa e já contou, como forma de dizer, olha, estava desprotegida, mas eu usei uma estratégia para fugir dessa situação, né? Retomando a rotina, olhando para frente, é dia a dia, nós vamos saltando obstáculos e lembrando que a força de vontade mora no nosso sistema nervoso central. No caso da dependência química ou dessa doença de adicção, pelo menos 15 minutos o seu cérebro é ativado para uma recaída. De qualquer forma de adicção, seja compra, seja jogo, seja a dependência de álcool, a dependência de drogas, são 15 minutos. Se a pessoa conseguir resistir pelo menos esses 15 minutos, ligar para alguém, falar com alguém, né, fazer um exercício físico, ter alguma estratégia para vencer esses 15 minutos e diminuindo a força no sistema nervoso central que foi alterado, talvez possa ser um dos caminhos de recuperação. E eu sempre trago, né, nessa fala, nessa conversa, nessa reflexão, seguir as orientações à risca para não correr riscos. As regras claras nos protegem, e nisso o Amor Exigente é um dos programas de maior excelência que eu conheço. Ter as regras muito bem delimitadas, o que pode, o que não pode, e cumpri-las. Isso faz com que a família entre também num processo de tratamento das suas debilidades, entre aspas, da sua disfuncionalidade, entre no processo de tratamento do adoecimento, né? O tratamento é individual, deve ter a digital do paciente, do dependente químico, os medicamentos podem ser incluídos e precisam ser tomados nos horários corretos, e o mais importante, frequentar ambientes e pessoas protetivas. Eu, como psicóloga e como mãe que está há 11 anos num processo de recuperação, de tratamento e recuperação, o que eu percebo que a maior dificuldade do entendimento da família tá bom, vou lá, interno. Aí a pessoa passa 30, 50, 60 dias, 6 meses, 9 meses, dependendo do programa lá de internação. No primeiro dia que sai, entrega a chave do carro para o dependente químico ou deixa ele sair e viver a vida, entre aspas, normalmente. Não, lembra que são 2 anos pelo menos para limpeza desse organismo e que precisa de alguém, de um ambiente que seja mais protetivo e que ajude, né, esse caminhar até que entre numa desintoxicação mais completa. Isso é muito importante e eu penso que é uma das maiores falhas das famílias depois do internamento. Alguns internam achando que só o internamento vai propiciar esse tratamento, essa recuperação, e quando saiu já está, né, mais ou menos recuperado, e depois que sai, não propicia esse ambiente protetivo. É muito importante que a gente pense sobre isso. E se o nosso ente querido, nosso familiar recair? Se voltar a usar, limite. A recaída pode fazer parte do tratamento. Essa era uma coisa que eu não contava nesse processo do tratamento, mas que foi muito importante para que eu pudesse entender o processo e as oscilações desse processo e continuar participando deste processo. Passar a responsabilidade para a pessoa, né? Porque se ela já estava desintoxicada e recaiu, então é da responsabilidade dela e nós não podemos perder, eu quero deixar isso para as famílias, nunca nós podemos perder a esperança, né? Alguns falam que a dependência química tem perdas irreparáveis. Eu penso que para o nosso poder superior, para Deus, não existem perdas irreparáveis. Pode haver, sim, muitas reparações, e eu posso testemunhar e compartilhar que nós estamos vivendo dia a dia reparações em várias áreas da nossa vida, inclusive no relacionamento familiar, entre pai e filha, entre mãe e filha, entre irmão e irmã. Isso é muito importante que a gente acredite que é possível.
rapidamente eu já falei em algum momento, né, que essa é uma doença aí que as pessoas não percebem por quê. Ah, eu bebo socialmente todos os finais de semana. Ah, e aí aquela fala da coordenadora, então ela usa drogas porque a senhora abandonou, né, usando a expressão de drogado. Aquela menina lá só tem um rim, né? Na doença eu aceito se ela for física, mas se ela for comportamental, como é a dependência química, é muito mais difícil dessa aceitação. E duas falas que não saíram da minha mente foi quando começou a recuperação, agora sua filha está no caminho certo. Oi? E tudo vai ficar bem. Eu penso que ela estava num caminho e ela adoeceu no meio do caminho. E no meio do caminho existia essa pedra que precisou ser lapidada por toda a família. E uma pessoa me perguntou assim: a minha sobrinha pode namorar um rapaz que saiu há 1 ano das drogas? E eu devolvi com uma pergunta também. Será que alguém vai querer namorar a minha filha, que está há tanto tempo sem usar drogas? Então, aí ela despertou para essa realidade da doença, né? Que realmente não existe garantia de nada. Não existe, é só por hoje. E a vida segue. E eu vou já partindo para o final da minha fala, dizendo que os filhos não vêm com manual de instruções, diz o ditado popular, e pela nossa experiência, nem com marcas visíveis a olho nu no DNA sobre as possíveis doenças que eles serão acometidos. Cada jornada familiar é uma aventura. Se estamos dispostos a enfrentar esses desafios e pagar preços, alguns um pouco caros, nós teremos bons resultados dessa aventura. Se estamos dispostos a crer e reconhecer, como eu reconheço, os filhos são heranças do Senhor, heranças do Criador, de um poder superior, mesmo que eles não tenham a marca visível das possíveis enfermidades, devemos e podemos amá-los e principalmente cuidar deles, para que eles não saiam, para que voltem ao caminho desenhado pelo Criador. E essa é a tarefa de casa dos pais. E quem disse que essa é uma tarefa fácil? É uma tarefa complicada e apenas pode ser uma tarefa possível de ser realizada se estivermos implicados no processo. E aquela menininha cheia de vontades cresceu, transformou-se numa linda moça e vem recuperando dia a dia a vontade de viver, pois crescer não é opcional. Eu quero finalizar lendo para vocês esse poema, é uma poesia de Terry Kettering, no livro Falando sobre a Morte com Adolescentes, Um Elefante no Quarto. Existe um elefante no quarto. Ele é grande e espaçoso, e é muito difícil passar ao lado dele. Sim, nós estamos espremidos por ele. Como vai você? Estou bem, obrigado. E milhares de outras formas de cumprimentos banais. Falamos a respeito do tempo, falamos a respeito do trabalho, falamos sobre tudo, exceto sobre o elefante que está no quarto. Existe um elefante no quarto, todos nós sabemos que ele está ali. Nós estamos pensando sobre o elefante enquanto estamos conversando. E ele está constantemente nas nossas mentes. Vejam como ele é um enorme elefante. Ele machuca todos nós. Mas nós não falamos sobre o elefante no quarto. Oh, por favor, diga o nome dele. Oh, por favor, diga Mingus, outra vez, o nome desse elefante da poesia. Oh, por favor, vamos falar sobre o elefante que está no quarto. Poderíamos falar sobre a sua morte. Talvez podemos falar sobre a sua vida? Posso dizer Mingus para você e você não olhar para o outro lado? Se eu não puder, então você está me deixando sozinho num quarto com um elefante. Eu quero agradecer a oportunidade, né, desse tempo e me coloco à disposição para perguntas, né, o que vocês querem, considerações, falas, né? Muito obrigada. Lucineide, muita gratidão. Nossa, eu me vi na sua fala, quase que todo o tempo, quase que todo o tempo. Bom, tem que agradecer a Cacilda também por ter trazido você para estar aqui com a gente, né?
E o melhor ainda é que tudo isso fica gravado e a gente vai poder rever. Que bom. Essa cultura do uso do álcool, isso vai fazendo a gente mudar tanto, né? Eu vou deixar aberto aí para as perguntas, mas eu queria dar um depoimento. Eu fiquei muito feliz quando eu comemorei meu aniversário do meu irmão recentemente, em março, e eu pedi à minha família que o aniversário fosse sem bebidas, porque algumas pessoas da minha família ainda bebem. E assim foi feito. Eu fiquei muito feliz quando cheguei lá no sítio, não tinha ninguém com bebida, foi um dia agradável. No outro dia nós voltamos, né? Eu acho que eu já contei até isso aqui, mas eu não contei o passo seguinte. Aí teve um aniversário de um parente da família e eu não fui convidada, porque ia ser num lugar que ia ter bebida. E aí eu pensei, gente, então ele entendeu o recado, né? Então, eu acho que é por aí. A gente precisa, se a gente quer, no Amor Exigente a gente chama de desafio, tem pessoas que falam especial, né? Se a gente quer que o nosso desafio entre no processo de recuperação, a gente precisa fazer a nossa parte, né? E assim, eu fiquei sabendo que teve a festa, né? Também não perguntei se teve bebida, se não teve, só vi assim, não faço parte mais, né? Então, eu acho que é por aí. Quando você fala sobre não abandonar o paciente, nem o seu próprio tratamento, você fala sobre essa questão, né, das mudanças. Em primeiro lugar, assim, muita gratidão por você ter aberto seu coração, por você ter aberto a sua história, né? Com tanto conhecimento também, porque isso daí eu li várias coisas aqui, que daqui a pouco a Cacilda vai estar falando do chat. Isso dá muita esperança para as pessoas, muita esperança. E aí eu vi muito na minha vida assim, em primeiro lugar, eu precisava cuidar da minha saúde, porque se eu não cuidasse da minha saúde, como eu estava fazendo e me afundando naquela codependência, eu não ia poder ajudar. Isso. Segundo lugar, a família, né? Então a família começou a ter almoço de domingo, a família começou a conversar mais, a família começou a ver que tinha um elefante no quarto, né? Isso tudo começou a acontecer. Eu já estava aposentada na época, né? Mas com certeza eu teria deixado o trabalho nesse terceiro lugar desse processo, não deixando de trabalhar, porque muitas vezes a gente não consegue, mas talvez não fazendo como eu fazia. Eu, para criar os meus filhos, tinha hora extra, viajar final de semana, eu levantava o dedo. Eu era a primeira a ir, porque eu sabia que aquilo ia me dar recursos para eu poder dar as coisas materiais para os meus filhos, né? Então, quando você fala sobre a questão do anonimato, né? A gente sabe que existem algumas irmandades que realmente eles preservam essa questão do anonimato. E uma coisa que eu vejo no Amor Exigente muito bonita é que os grupos de sobriedade, a proporção que as pessoas vão entrando em recuperação, eles vão se tornando voluntários, vão saindo desse anonimato. Então, isso é muito legal também, porque a gente vai conseguindo olhar no espelho e ver se o outro, se a outra conseguiu, eu também vou conseguir, né? No Amor Exigente, a gente trabalha o sigilo nas reuniões. Sim. Que a gente escuta ali, o que a gente fala ali, quem a gente vê ali deve permanecer. Mas, olha, quando eu me tornei Amor Exigente, se eu pudesse, eu ia fazer um boné, uma camisa e uma bandeira para andar na rua dizendo, olha, gente, se vocês quiserem alguma informação, eu sou a Rosa do Amor Exigente. Né? Então, a gente vai se sentindo assim, tão fortalecido com o que a gente recebeu no programa, que a gente quer doar também. Eu vou parar de falar um pouquinho, deixar aberto para as perguntas e dizer que quando você falou sobre, para fechar agora, quando você falou sobre a verdade, né? Como vai de encontro com o amor exigente? Nosso segundo princípio ético do amor exigente diz ser fiel, honesto e verdadeiro. Primeiro, eu preciso ser fiel, honesta e verdadeira comigo. Parar de querer manipular o outro, parar de querer manipular o meu desafio, né? E a partir do momento que eu sou fiel, honesta e verdadeira comigo e passo a ser com o meu entorno, olha, as coisas mudam mesmo, né? Muita gratidão. Gratidão, Lucineide. Maravilha de palestra. A sua tranquilidade, a sua sinceridade, né, envolveu a todos nós. Eu acho que a maioria aqui no chat também se sentiu, né, bastante envolvido, pelo menos eu li algumas mensagens falando sobre isso, a sua tranquilidade
e principalmente a necessidade de se falar sobre o assunto, né? Não só sobre a doença, mas que existe uma recuperação. Isso é esperança, gente, isso é esperança, né? E você trouxe isso com muita clareza, com muito carinho também, muita autenticidade. O Flávio está aqui com a mãozinha levantada. Pode abrir seu microfone, Flávio. Lembrando, queridos, que esse encontro está sendo gravado, né? E, ao mencionarmos nomes de nossos familiares, né? Dos nossos desafios, não tem como a gente editar o arquivo para retirar, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque esse arquivo vai ficar disponível no YouTube e também na Federação de Amor Exigente. Pode falar. Então, eu tenho uma pessoa que está adicto, né? E ao ouvir a Lucineide e ao escutar a Cacilda falar que ela era pedagoga, logo me veio algumas situações da escola. Eu sou professor, né? E a gente lida diariamente com essa situação de normatizar quase o uso do álcool. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos, eu vou tentar não mostrar o símbolo, mas eu tenho em minhas mãos uma caneca, que são as famosas canecas que os alunos que estão concluindo o ensino médio pedem, para que no final do ano, ali na formatura, sejam utilizadas. Eu ganhei de presente 2 canecas, estão aqui em minhas mãos, para que no final do ano a gente utilizasse. E ao escutar, eu voltei assim no tempo, quando um promotor aqui na minha região, ele proibiu que menores fossem aos bailes de formatura, proibiu que mesmo que acompanhado com os pais, eles fossem, né? E ao entender que essa pessoa que eu amo tanto está em recuperação, vai voltar, eu fiquei pensando, como é que vai ser no final do ano? E é claro que eu já falei para muitas pessoas que existem algumas situações em que antes era normal ter a presença do álcool, que agora não vai ser mais normal. Por exemplo, na minha casa que tem um móvel que está cheio de bebidas, porque era normal, era comum a gente estar utilizando. E eu já conversei com essa pessoa e falei, olha, quando você voltar não vai ter mais nada disso lá em casa. E em alguns encontros de amigos que a gente tem, vai ter o encontro. Se tiver bebidas, a gente, infelizmente ou felizmente, a gente não vai poder se fazer presente. E uma última questão, uma pergunta para a Lucineide, até quando, porque como pai e mãe, a gente, querendo ou não, tem uma ligação afetiva muito maior para tentar ser mais insistente, vamos dizer assim, no processo de cura, de tentativa, não é? De continuar o processo como um todo. Mas como parceiro, como parceira, como marido, como mulher, até quando acreditar que, de fato, é possível continuar a caminhada? Nessa tentativa de deixar que o outro, por mais um dia, fique fora. E a gente também, né? Muitíssimo obrigado pela palestra. Trouxe, assim, um carinho imenso ao coração, porque eu estava já vivendo algumas situações difíceis. Mas trouxe um carinho muito grande. Muitíssimo obrigado. Você foi uma bênção para a minha vida hoje. Obrigada, Flávio. E você fez uma pergunta muito difícil. Com relação à minha filha, eu disse que enquanto eu tiver fôlego de vida, eu estou na recuperação com ela. Com os parceiros, com outras pessoas da família, vocês decidem qual é o limite, né? Mas uma vida é uma vida. Às vezes a gente fica brigando para recuperar uma vida lá de fora, um desconhecido, vai fazer visita em hospital. Às vezes a gente se desdobra pelos de fora. E aí aqueles que estão mais próximos, né? A Rosa testemunhou há pouco também, a gente acaba trazendo para o lugar comum e não empenha tanto. Então, eu creio que você pode estabelecer esse limite com você, mas uma vida é uma vida. E ao estabelecer o limite, o outro, né, o parceiro, o cônjuge, o irmão, pode entender que tem um limite muito claro ali, que você não vai permitir que isso continue, né? Então, as 2 internações foram involuntárias, foram difíceis, mas foi o entendimento de que se eu não fizesse isso, né, quem faria? Quem faria? Porque não houve da parte de parceiros, não houve da parte, embora eu tenha falado muito claro, né?
Há uma doença, precisa ser tratada, precisa ser cuidada, mas não há essa clareza para as pessoas. Então, que a gente precisa, né? E até voltando na questão do anonimato, Rosa, quanto mais nós falarmos, comunicarmos, explicarmos, né? Sairmos aí de um preconceito com relação à doença, eu creio que nós vamos ter mais os caminhos mais facilitados para os tratamentos. Pelo menos eu imagino que seja assim, tá? Então, veja o seu limite, Flávia, porque a gente tem também limites, né? E eu disse que na minha família, porque toda a família foi contra. São cenas muito, marcam a nossa mente, né? Você pegar uma pessoa, amarrar e levar. Mas eu creio que tem processos que precisam acontecer. É o limite. Eu queria dizer uma coisinha para o Flávio em relação à pergunta dele. Sim. Eu admiro muito quando vem alguém para o amor exigente que não está vindo por um filho, né? Porque a gente não tem ex-filho, né? A gente não tem ex-irmão, né? A gente não tem ex-avô, mas a gente tem ex-parceiro e ex-parceira, né? Então, eu admiro muito quando a pessoa vem, porque, em primeiro lugar, ela está vindo porque ela não quer descartar outra pessoa, né? Mas o que o amor exigente vai ensinar para a gente é que, igual como foi falado pela Lucineide, quando a gente dá o limite para a gente, quando a gente começa a se amar, quando a gente faz as nossas mudanças, é mágico o que vai acontecendo no entorno. A outra, eles vão começar a entender que não dá mais para ser do jeito que era, que não vai mais conseguir manipular, que não vai mais conseguir, a gente não vai depender da alegria do outro para a gente ser feliz, né? E aí a gente começa a fazer essa mudança. Pois faça isso, ó, acabe com esse bar da sua casa. Eu aprendi que a alegria, ela vem de dentro para fora. A gente não vai ser mais feliz quando a gente está colocando uma bebida para poder relaxar, né? Eu também era como você. Na minha casa, se chegasse alguém e dizer assim, o que você quer? Você quer um vinho? Você quer uma caipirinha? Na minha época tinha Negroni, né? Outros tipos de bebida, cinzano, vermute, sei lá o quê. E tinha um bar na minha casa. E a primeira coisa que eu aprendi, porque a dona Mara, ela tem um filho que tem diabetes. E ela disse, o meu filho, quando ele vai na minha casa, ele não vai encontrar um chocolate. E eu gosto muito de chocolate. Então, é isso que a gente tem que fazer. Aí, é tão bonito, a gente não sabe exatamente o momento em que a gente muda, mas é tão bonito quando isso acontece, né? Eu digo que a gente sai de lagarto, vai virar uma borboleta, e aí contagia, assim como a gente contagia, como dependente químico contagia a gente, igual que a Lucineide falou, né? Uma pessoa, ela vai fazer um estrago em muitas pessoas no seu entorno, a nossa recuperação vai trazer muita coisa boa no nosso entorno. Então, isso é muito divino. E aí, como ela disse, você vai ver o seu limite. Mas eu acho lindo, sabe? Eu te parabenizo. Por amor, a gente vir ao grupo e buscar fazer a nossa mudança para que a outra pessoa mude também. Ô, Rosa, eu soube há pouco que minha filha comentou que na clínica o terror dos internos é o amor exigente. Quando minha mãe entrou nesse negócio aí, a casa caiu lá em casa. Tem até uma brincadeirinha. O amor exigente é emergente. Não vou nem falar qual é a palavra, mas é isso mesmo, né? Isso aí, Rosa. Mas o amor exigente, pontinho, pontinho, a gente. Mas, sabe, com o tempo, você vai contagiando de tal forma. Todo mundo da minha casa passou a ser amor exigente. A minha filha foi porque ela falou, minha mãe está maluca. Minha mãe começou a dar limite, né? O meu filho foi porque eu coloquei regras. Você só... Na verdade, gente, olha, eu vou confessar a vocês, eu manipulei sim. Eu dizia, você quer trazer sua namorada para dormir aqui? Você vai sair à reunião do amor exigente. E assim começou. E depois de 6 meses que ele estava na reunião, a namorada terminou com ele. Eu falei, não vai mais. E ele continuou indo. Então, é todo um processo, né, que vai acontecendo. Eu não passei pela questão da internação, porque eu me preparei muito para internar, e aí o meu desafio, ele resolveu fazer a recuperação. Só por hoje, eu não sei se são 10, 12, 14 anos, porque eu não conto mais esse tempo, né? Mas, assim, precisou acontecer isso para minha família ser outra família.
Então, quando eu li num dos livros, a gente tem uma bibliografia muito rica, sabe, no Amor Exigente também, livros maravilhosos, livros escritos pela Dona Mara, livros escritos por parceiros, pelo que foi nosso presidente, né, o Neubi. Quando eu li num deles, que dizia que a pessoa agradecia a questão da dependência química na família, no início eu falei, cara, essa pessoa é doida. Como é que vai agradecer um terremoto, um tsunami dentro da sua casa? Mas aí eu fui entender. Hoje em dia, nós somos pessoas melhores, sabe? Nós somos pessoas mais verdadeiras, nós somos pessoas mais compreensíveis. Até o pai dos meus filhos tentou abrir um grupo na cidade dele. E eu vou te falar, se na época o pai dos meus filhos também é um dependente químico em recuperação, se na época eu conhecesse o Amor Exigente, talvez lá atrás eu não tivesse me separado. Mas o que a gente vai fazendo? A gente descobre que uma pessoa tem aquilo, a gente quer se livrar, né? Vamos nos livrar dessa pessoa, né? E não é por aí. E hoje em dia eu consigo ter, assim, na figura dele, um parceirão e um amigo. E tudo isso foi o Amor Exigente que me ensinou. Então, Flávio, não desista, mas, em primeiro lugar, não desista de você, né? Tatiane quer falar? Tatiane, pode abrir o microfone e depois a gente passa, então, para a Cacilda, porque tem muitas mensagens aqui, né, Cacilda? Sim. Boa noite. Então, eu queria fazer uma pergunta, assim, tipo, igual a Rosa acabou de falar, isso é verdade. Quando eu comecei a colocar as regras em casa também, eles acharam que eu estava ficando doida, porque, assim, as regras foram tantas que eles estranharam lá em casa. Eu queria fazer uma pergunta, assim, para vocês. Até que ponto uma separação do casal pode interferir na vida do filho da gente que está em recuperação? Jane, é uma pergunta bastante complexa, porque a disfuncionalidade da família, não só a separação, pode interferir de várias formas. Então, não é só a separação. Existe aí, né? Existe na nossa família uma disfuncionalidade em várias áreas. Eu sei de alguns psicólogos que fizeram uma pesquisa que realmente, para as crianças, para os filhos de qualquer idade, a separação do casal não não traz boas consequências, porque a gente não forma família para dissolver ali na frente, né? Então, eu não quero trazer peso e nem culpa para esta fala, mas é importante que haja aí conversa entre vocês nunca vão deixar de ser pais dessa criança e tentar minimizar os danos, né? Porque o que mais acontece nas separações são as brigas, são os desentendimentos que já aconteciam dentro da família sem a separação. Com a separação, isso triplica. Já não deu certo junto, né? Então, separado ainda fica mais complicado ainda. Porém, como a Rosa disse, quanto mais a gente vai melhorando, quanto mais a gente vai buscando esse autoconhecimento, estratégias, caminhos, tudo no entorno vai melhorando, né? Então, um bom relacionamento entre ex-cônjuges é o cenário ideal para qualquer filho, independente, né, de ter problemas ou não. Pode minimizar os danos aí com relação à dependência química ou outras questões, né? Eu só queria terminar com uma coisa que eu anotei aqui para falar e cabe aí para finalizar na pergunta, onde tem o desafio de um jovem crescendo, é preciso que alguém assuma o papel de adulto. E aí eu trago como ilustração esse caso que aconteceu recentemente, daquela senhora que ficou toda fragilizada diante de duas jovens que zombaram dela porque ela, né, entrou na faculdade. Eu fiquei pensando, será que a nossa geração, ou a geração de adultos, não tem que ser tão forte para dizer assim, essas duas pirralhas, vão catar tua turma e tô nem aí porque vocês estão pensando, eu tenho um objetivo de vida e acabou. Mas a gente está vendo essa geração de adultos que deveria ser uma geração raiz para lidar com essa geração Nutella e Fini, muito fragilizada. Vamos fortalecer essas raízes aí, pessoal.
Nós Aí precisamos é o nosso mostrar, quarto princípio, desculpa não te é? interromper, mas aí é o nosso quarto princípio do amor exigente, né? Pais e Aham, filhos não são iguais. Nós estamos aham, estudando, terminando aham, agora o mês de abril, estudando esse princípio. tá Na verdade, eu certo. preciso ser mãe para que meu filho seja filho, né? Eu Excelente. preciso ser irmã para que meu irmão seja irmão. Se eu quiser fazer um papel de mãe para o meu irmão, ele vai ficar órfão de irmã, né? E se eu for amiguinha, não é que eu não possa ser amiguinha do meu filho, eu posso ser, mas em primeiro lugar eu tenho que ter o papel de mãe, né? Então, muito bem colocado, Lucineide. Hum. Muito bem. Passando, então, para a Cacilda, né? Eu poderia Não, fazer mais Tesório. uma observaçãozinha, Claro, Luciana? pode falar. Eu achei interessante quando parabéns pela Lucineide, né? Achei interessante quando ela falou a respeito da função da clínica ou da comunidade, né? A comunidade e a clínica não cura ninguém. Essa é uma grande verdade. Ninguém. Os pais colocam lá porque eles querem terceirizar a coisa. Eles colocam lá, fica, agora eu vou dormir direito, agora eu vou tirar umas férias. Não, é nessa hora que começa todo um trabalho. A família é parte do problema e parte da solução. O período do adicto, do dependente na clínica, na comunidade, é um período de treinamento. Para quê? Ele vai treinar lá o que ele deve e continuar a fazer aqui fora. Aqui fora, começa o tratamento. Aonde e com quem? Aonde? Na sua casa. Com quem? Com a sua família. Por isso é que a família tem que estar tinindo, tem que saber o que fazer. Porque é lá que é o tratamento junto da dependência e da codependência, né? Eu não sei se ficou bem claro para todos isso, né? Quando o amor exigente, ele nos ensina a incomodar os acomodados. Por isso que o pessoal não gosta de amor exigente. Porque o dependente começa a falar assim, depois que a mãe foi lá naquele negócio lá, ela ficou louca. Graças a Deus, o amor exigente é fábrica de louco. O amor exigente, como falava a Liane, é assim, nós temos uma fábrica de boné. Nós temos boné de tudo quanto é tipo. Um boné serve para você. Um deles serve para você. Não tem conversa, né? Então, nós somos assim. E outra, a família é parte do problema porque a família, ela facilitou. A coisa aconteceu dentro da sua família. Não foi fora, não. Foi dentro da sua família. Começou tudo. Eu falo o seguinte, quem manipula quem? Quem manipula quem? Nós que manipulamos o dependente ou é eles que manipulam nós? É um jogo de manipulação. Até que a gente acorda e fala assim, chega. Nós queremos a nossa sobriedade. Se eles querem a deles, é problema deles. Eles vão procurar. Mas nós queremos. Tanto que nós queremos que estamos aqui. Estamos aqui. Queremos a nossa sobriedade. Né? E isso é parte. Quando eles falam assim, só por hoje, eu vejo o meu filho, que às vezes ele só não fala, mas ele fala, pai, me ajuda, né? Por quê? A gente escorrega também. Porque ele fala assim, não é os 15 minutos, não, sabe? É só por agora. É só por agora, eu tenho que sustentar agora. E sai fora. Lugar, pessoas e situações. A pessoa, pai, situação aqui dentro de casa. E local é dentro da minha casa. Então, é só por agora, pelo amor de Deus, só por agora. Lucileide, muito obrigado. Muito bem. Cacildinha, Ô, vamos Lucineide, para o chat. não sei se você conseguiu olhar um pouco o chat, só gratidão, elogios, agradecimentos, falando que você falou muito claramente, que você é calma,
E a Suenir é uma frequentadora da Domingueira, ela pergunta se a dependência química é equivalente à dependência emocional. Bom, eu entendo que a dependência tem vários ramos, né? A Uhum. dependência emocional é um dos ramos da doença da adicção. Sim. Então, pode ser do álcool, pode ser da bebida, do álcool, da droga, pode ser de pessoas, pode ser de situações, né? As emoções estão envolvidas aí, né? Então, realmente, a palavra dependência remete a você precisar daquela situação, daquela pessoa, daquela alteração do cérebro para funcionar. O dependente químico pode ser dependente emocional também, o codependente vai ter a dependência emocional também. E às vezes a dependência da pessoa, a pessoa não está usando álcool nem droga, mas ela não consegue viver sem ninguém. Ela depende das pessoas e vive essa doença. É também um aspecto da dependência, né? Está dentro da doença de adicção. Então é preciso tratar tanto quanto. Pessoas que dependem do jogo, pessoas que dependem de mentira para viver, né? Da comida, do Da doce. comida, do doce. Aquilo que te faz escravo, te faz dependente, que você não consegue viver sem. Às vezes eles brincam, né, com a expressão, eu sou chocolatra, e a pessoa realmente tem problemas, ela não vive sem chocolate. Eu não acho que nascemos para ser escravos de nada. Nascemos para ser livres. Olha, aqui tem. Parabéns, muito esclarecedora a palestra. Que clareza, que firmeza amorosa. Parabéns, quanta verdade, sua fala me enche de esperança. Quanto amor existe em suas palavras, disse Adriana. A vida de meu filho vale muito mais que uma cerveja, um status, etc. Isso é amor exigente. O Carlos, ele disse, estou aprendendo muito as formas de minha recuperação, porque sozinho não consigo. E assim, obrigada pelas orientações. Sou Ana Cláudia, do Uruguai, a Ana Cláudia, falando sobre a dependência da família dela, que as suas palavras foram muito importantes, pessoas agradecendo, excelente explanação, e eu fico orgulhosa dessa minha menina, viu, Lucineide? O Luiz falou, gratidão, Lucineide, por esse momento tão especial de informações para continuar no caminho, que você possa sempre estar em evolução do conhecimento para ser luz, sal e fermento para a sociedade. Muito bom, excelente, desde o Uruguai, sabe as palavras, nossa, só gratidão, sabe? A Lorena pergunta, quais são as suas sugestões para proteger o adolescente da entrada das drogas em sua vida? É uma pergunta interessante, Excelente, né, Lorena. Uma pergunta muito interessante. Hoje, com a experiência que nós vivemos, eu digo que é desde o ventre. Não é só na adolescência. Né? O propósito de uma família, da criação de um filho, deve começar desde o ventre. E aí, o que eu quero chamar a atenção de todos os pais que estão aqui. Essa é uma geração de pais, me perdoem a sinceridade, muito distraída. Muito distraída. Outro dia, numa igreja, eu vi uma criança com 2 celulares, assistindo a mesma coisa nos 2 celulares, e os pais distraídos. No shopping, chegou a mãe com o carrinho de bebê, o bebê tinha uns 9 meses, ela sentou para almoçar, o bebê nem estava incomodando, o bebê estava olhando as coisas. Ela pegou o celular e colocou assim na cara do bebê enquanto ela comia. Ele nem precisava daquilo, eu me assustei com aquela cena. Então, pais, não é só na adolescência, mas se o seu filho está na adolescência, vai encontrando caminhos para chegar neles. Aqui em casa, eu me mudei há pouco tempo perto da minha família novamente, e eu comprei uma caixinha
onde quando todos chegam, fica o celular de todo mundo lá, dos adultos, das crianças, dos adolescentes. Chega de celular na hora de almoço, na hora que a família está interagindo. Nós precisamos ser, se isso responde à pergunta, intencionais em tudo que nós vamos fazer. Na educação de crianças, adolescentes, e hoje, né, eu recupero com os meus filhos adultos aquilo que eu, de uma forma equivocada, vivi com eles na infância. Eu digo, se eu estou aqui é para ajudar outras famílias a não passarem por alguns dissabores que nós passamos. Então, é a intenção. Eu brinco, né, com os pais das crianças que eu atendo, que eu atendia até o ano passado. Se eu pudesse criar alguma lei nesse país, eu ia criar que pais de filhos, principalmente pequenos, seriam proibidos de ter celular. Claro que ninguém ia aprovar a minha lei, mas que coisa é essa, né? Que chega e já dá o celular na mão, e que coisa é essa que o tempo todo tá e não estão conseguindo tirar? Outra coisa é a dependência tecnológica. Vocês não vão ter ideia do estrago que isso vai fazer nessa geração. E nós não temos ainda como escrever sobre isso, porque vai ser pesquisado. Mas o estrago já está visível a olho nu, né? Da dependência. Muita firmeza, né, Lucineide? Firmeza. Eu fico muito indignada com criança que não come. Senta na mesa e não come. Não come, E daí, em compensação, no armário da casa, tem um armário cheio de porcaria. Exatamente. E também não come não come se não tiver o celular, né? E a nossa experiência aqui foi o seguinte, foi até no dia do meu aniversário, eu trouxe a caixinha. Olha que lindo que a tia Lu trouxe, uma caixinha para vocês deixarem todos os celulares. Vou começar colocando o meu, o tio Roberto também vai, é o presente de aniversário que eu estou pedindo para vocês. Nós ficamos das 8 às 10 contando história de quando a gente era criança, que um dia o meu irmão apanhou por minha causa, e nós ficamos, né, interagindo. Então, os pais que estão nos assistindo, os tios que estão nos assistindo, os avós que estão nos assistindo, precisa ter um adulto, né, que é um dos passos do amor exigente, precisa ter um adulto para lidar com essa infância e essa adolescência que aí está. E começa lá, no ventre, né? Lu, a gente teve uma palestrante, não aqui, mas num encontro que nós fizemos em Niterói presencial. Ela trabalha no IPUB, a doutora Ana Lúcia Kim. Ela disse para a gente que um jovem ele só deve começar a mexer no celular a partir de 11 anos de idade. Então, e a gente está recebendo no grupo já familiares em que o jovem ele não levanta nem para fazer xixi, porque ele não quer sair da frente do jogo. Então, o que você falou realmente é muito sério e há de se cuidar. Mais uma vez, limites, né? Limites com amor, que é o que o amor exigente ensina para a gente, né? Exatamente. Eu adoro repetir essa frase. Eu amo você, mas eu não aceito o que você está fazendo de errado. Eu já comentei aqui que eu já ouvi isso dos meus filhos também, sabe? Mãe, eu amo você, mas eu não aceito o que você está fazendo de errado. Então, é por aí, né? Sim, porque a família é essa rede, né? Então, Lu, agora vamos para a perguntinha. Agora já chamei você de novo, porque eu vi que você é tia Lu, né? Para o seu sobrinho. Mas nós temos a Luciana também, que é Lu. Então, a gente tem uma perguntinha, né, Lu, que a gente faz aí para o nosso... Aí. Lucineide, se você fosse contar para alguém que não está participando aqui deste encontro, como foi esse encontro de hoje na Domingueira, em 1 minuto? Em 1 minuto? Eu diria que foi um olhar, um reolhar para a minha história e uma tentativa de despertar reflexões naqueles que estão assistindo, não só a reflexão, mas a ação. Porque de conhecimento e de palavras e de fontes e de informações nós já estamos cheios. Agora é o momento de colocar em ação aquilo que nós ouvimos, colocar na prática, porque eu creio que o sonho de muitas pessoas deve ser parecido com o meu, que nós tenhamos mais famílias restauradas. Gahansa Hamida é obrigado em coreano. Muito bom. Rosinha, com você.
Lu, antes de você partilhar as telas, ó, eu aprendi também o coração em coreano. Coração. Antes de você compartilhar as telas, eu queria fazer um compartilhamento aqui bem rapidinho. Vamos ver se eu consigo acertar. Então, gente, a gente teve o aniversário da Lu. Lu, quando era Lu fez loura. aniversário há dias atrás, e daí a gente queria homenagear com esse parabéns, Lu. Querida. Amiga é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Gratidão por você estar aqui com a gente. Gratidão por você ser a pessoa que você é. Está sempre disponível, sempre ajudando o amor exigente. E você tenha muita saúde e continue trilhando seus caminhos aí. Fiquei emocionada quando você contou na nossa domingueira anterior, né, da sua faculdade, sua segunda faculdade que você resolveu fazer. E olha, você leva muito jeito também para ser psicóloga, viu? Parabéns para você e aí tá a homenagem da domingueira aí. Gratidão, queridos. Gratidão. No mesmo dia que eu, Lu, 2 Lu do dia 24 de que abril. lindo, Olha que viu? lindo, que feliz coincidência. Tá vendo? Tá vendo? Olha, Parabéns, escolhemos querida. o mesmo curso, hein? Olha, eu sou pedagoga também. Olha aí, tá vendo? Psicologia. Muito bom. Gratidão, amor exigente, gratidão a todo o grupo, né, da Domingueira aí, pela oportunidade de aprender muito e dessa aproximação, porque essa foi a intenção da Rosa, né, Rosa? Durante a pandemia, falar, a Domingueira é para a gente se aproximar, é para a gente falar, é para a gente se conhecer um pouco, e eu acredito que a gente está conseguindo cumprir essa missão, viu? Gratidão, querida. Agora, trabalho, hein? Vamos lá. Eu posso colocar meu Instagram aqui no chat para o pessoal que queira perguntar mais alguma coisa? Então tá. Claro. Vou colocar aqui. Então, gente, daqui a 14... Não, dia 7 nós não temos domingueira, porque nós vamos estar saindo do congresso, né? Isso. Então, no dia 14, nós vamos receber a doutora Poliana Souza. Ela vai falar para a gente como você quer envelhecer. É um assunto também que a gente trouxe na domingueira anterior, mas que está muito atual e que a gente não pode pensar nisso só quando a gente ficar assim, feito eu, ó, com os cabelos branquinhos, não. A gente tem que pensar nisso lá de trás, né? Então, a doutora Poliana Souza, ela é médica geriatra do Hospital Israelita Albert Einstein. Ih, nem sei falar, Lu, me ajuda aí, falei certo. Albert Einstein, sei lá. Isso, me ajuda, pronto. Cofundadora da Oncogeriatria Brasil e do canal Longevidade. É Longevidade mesmo o nome do canal. É. E ela é filha da nossa querida Leda, lá de José Bonifácio. É Longidade o canal. Longidade. Aqui está a longevidade, né? Então sabe o que aconteceu? Acho que o pessoal, quando foi fazer, o pessoal Lu, que foi ajudar a gente, ela achou que estava escrito errado e consertou, mas tudo bem. Nós vamos consertar para quando sair a divulgar para todo mundo. O oficial. Então, gente, a gente espera vocês no dia 14 de maio, tá bom? Para mais uma domingueira aí. Isso aí. Vamos lá, então. E por falar em aniversário, hoje é aniversário da nossa querida Dona Mara. Nossa, que dia especial, né? Essa pessoa tão fantástica que muda e salva famílias, gente. Rosinha, quer falar um pouquinho de Dona Mara? Então, eu tinha postado um texto lá no grupo, né? Porque já foi aberto um WhatsApp para o Congresso. Então, o Fábio está toda lá, com todo o gás, né? A gente já está trocando ideias lá dentro desse WhatsApp. E eu tinha postado um texto que dizia assim, ó, é preciso coragem. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E aí eu agradeci nesse texto a coragem da Dona Mara, né, de implantar o amor exigente, de plantar o amor exigente, né? E que nós estamos colhendo esses frutos e que cabe a nós semear para que outras pessoas possam colher também. Então, nossa maior gratidão à Dona Mara,
a existência dela, né? Que junto com o Praia de Haroldo trouxeram o Amor Exigente. Não tem palavras. Estou doida para chegar ao congresso para dar um abração na Dona Mara e dizer tudo isso ao vivo e a cores. Dona Mara transformou a dor, né, em amor que salva, né? Fantástico, fantástico. Muito bem. E por falar em congresso, vamos ouvir um pouquinho aí sobre esse lugar fantástico onde o congresso vai ser realizado. Gente, eu acho que está todo mundo bem curioso, né? E eu acho que eu estou sem som, não é isso? Deixa eu ver. Agora sim. Bem-vindo ao 15º Congresso Nacional e 7º Congresso Internacional do Amor Exigente. Fundada em 1984, a ONG Amor Exigente atua como apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos e às pessoas com comportamentos inadequados. Visa desenvolver preceitos para a reorganização familiar, sensibilizando as pessoas e levando-as a perceber a necessidade de mudar o rumo de suas vidas a partir de si mesmas, proporcionando equilíbrio e melhor qualidade de vida. Como diz o nosso lema, torná-las cada vez melhor. Este programa, que há mais de 3 décadas funciona e dá certo, é praticado por meio de 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, espiritualidade pluralista e responsabilidade social, através de reuniões semanais, cursos e palestras, sempre com a dedicação e o comprometimento dos milhares de voluntários espalhados por todo o Brasil, Argentina e Uruguai. E neste ano de 2023, o congresso ocorrerá na Estância Turística Hidromineral de Serra Negra, cujo tema será Responsabilidade Social, despertando valores na vida de cada ser humano. O congresso contará com 16 palestrantes durante os 4 dias, dentre eles Dom João Inácio Miller, arcebispo metropolitano de Campinas, que coroará nosso magnífico evento. Prepare-se, você está prestes a visitar a capital do Circuito das Águas Paulista. A 160 quilômetros da capital paulista, nossa estância hidromineral possui o selo de estância turística. A experiência começa já no check-in no belíssimo Hotel Fazenda Vale do Sol. Com acomodações impecáveis e gastronomia única, a estrutura e a localização privilegiadíssima fazem do Vale do Sol um dos lugares mais desejados e disputados da região. Situado a 1.300 metros em relação ao nível do mar, o Alto da Serra é um dos pontos preferidos de quem visita a Serra Negra. Com opções de food trucks com porções, açaí, água de coco e muito mais, você poderá também experimentar o frio na barriga de pular de parapente e viver uma experiência única que só os amantes de altura e esportes radicais poderão vivenciar, que é o privilégio de observar toda a beleza dos vales e montanhas de cima. Você poderá descer para a cidade e andar pela Praça do Coreto, onde temos restaurantes diversos. Para quem quer continuar a rota e busca um lugar para contemplar, fazer aquele piquenique com as crianças e se conectar com a natureza, ouvindo apenas o barulho das águas, não pode deixar de ir à Fonte Santo Agostinho. Um lindíssimo bosque com vegetação nativa que traz tudo isso, além de sossego, flores e muita água terapêutica naturalmente geladinha. Uma cidade voltada para o lazer e descanso que se preze, não pode faltar aquela praça imensa e totalmente arborizada que os amantes da natureza, da caminhada e os casais apaixonados adoram conhecer. A Praça Sesc Centenário, com seu chafariz, encanta a todos pela beleza e imponência, além de uma área agradabilíssima com brinquedos para as crianças aproveitarem ao máximo, pista de skate e espaço para andar de bicicleta. Da Praça Sesc Centenário você poderá se deslocar rumo ao Cristo Redentor, que com uma vista panorâmica de toda a cidade te receberá de braços abertos. E para fechar com chave de ouro, ninguém vai embora de Serra Negra sem tomar o melhor e mais premiado café da região. Localizado no mesmo lugar desde meados de 1911, a 5ª geração da família Marque conduz o delicioso Café Santa Serra. Você poderá se deliciar com o café que foi recentemente premiado com o melhor do estado de São Paulo e segundo do Brasil. O café que é adoçado no pé traz sabor e memória a todos os visitantes num lugar aconchegante e cheio de histórias, que só a Juliana e sua mãe Regina sabem contar.
A altitude e o clima da região são fatores preponderantes para que o café mantenha o mesmo sabor, qualidade e o selo de café especial há tanto tempo. Plantado, colhido, produzido, selecionado e torrado na propriedade, você poderá ainda escolher um dos deliciosos bolos para acompanhar. É realmente incrível. A vista não deixa a desejar e o atendimento sempre à altura deixam aquele gostinho de volte sempre. Um excelente congresso a você e que sua estadia em nossa cidade seja inesquecível. Esperamos vê-lo em breve. Bom, queridos, ainda tem algumas vagas, não é isso, Rosa? Pouquíssimas vagas, eu não sei nem se chegam a 5 vagas ainda disponíveis, não é isso? Enquanto o site estiver aberto, é porque ainda tem vaga. Então, se fechar, porque acabou. Então, estão as últimas vagas mesmo. Vamos lá. Segundo o Fábio. Entrar no site da federação, né? Ele comentou que a gente Federação já de tem Amor mais de Exigente. 880 inscritos. Pois é. Então, tem pouquíssimas vagas. Entra no site, se ainda tiver vaga disponível, dá para fazer inscrição, tá? Então, vamos lá. Vamos convidar, então, para encerrar essa noite tão incrível, o nosso querido Tesoli para fazer a oração da serenidade. Muito bem. Eu, antes de recitar a oração, eu gostaria de colocar as 2 palavrinhas, são sempre 2 palavrinhas que nos dá a consciência dessa oração. Juntos e sozinho, são 2 palavrinhas. Serenidade e aceitação. Coragem e modificação. Modificar. Coragem e modificar. Sabedoria e distinguir. Essas palavras têm que entrar no nosso coração, para quando a gente começar a rezar, recitar, a gente ter consciência de que eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. E eu completo. Coragem e perseverança. Assim seja. Gratidão, chegamos ao fim. Gente, peço desculpa a vocês, mas na última domingueira eu fiquei tão emocionada que eu nem fiz a contagem, fui embora que nem não sei o quê, né? Então, hoje nós vamos fazer a nossa contagem. A gente faz uma contagem, Lucineide, porque senão a gente não quer ir embora, sabe? A gente vai ficando. Cláudia, eu consegui ter boas notícias da Alberta, passei para a Cacilda, porque eu não tenho seu zap, ela vai te passar, tá bom? Certo, obrigada. Tá tudo bem, obrigada. graças a Deus. Tá. Vamos lá, então, gente, para a nossa contagem. Gratidão, Cacilda, pela linda espiritualidade, por vocês estarem aqui. Vamos? 5, Vamos lá. 5, 4, 4, 3, 2, 1. Até o congresso. Congresso. Deus abençoe a todos. Congresso. para todos. Boa noite. Bom feriado. Quinta. Bom feriado. seu Carlos.